dia, povo lindo de Jesus. Tem um material agora que é tremendo. Que não é tremendo da parte de Deus, né? Vou falar sobre o gráfico, que significa espírito, alma e corpo. Você sabia que há uma batalha na nossa mente espiritual? E o que você mais alimenta, o corpo ou a alma? E a vida eterna, para onde você vai? Então isso vai ser respondido nesse vídeo, porque há uma batalha espiritual, como diz Gálatas 5,17. A carne milita contra o espírito contra a carne, se opõe entre si, para que não faça o seu querer. Então, amado, há algo extraordinário nesse vídeo, que foi preparado assim com muito carinho, através de um gráfico, que Deus mandou colocar em detalhes, o que significa espírito, alma e corpo. E quem é que vai ser salvo? E tudo isso vai ser respondido nesse vídeo. Vê lá e compartilhe. Então, estará no YouTube. Se chama Do que você se alimenta. Aleluia, glória a Deus por esse conhecimento. Bom dia, povo lindo. Olha que gráfico maravilhoso explicando espírito, alma e corpo. Qual você vai se alimentar mais? Os frutos do espírito ou obra da carne? Para onde você vai mesmo? E eis algumas características. Olha que tremendo. O espírito dá fruto do espírito. O corpo, obra da carne. A alma são as emoções e a decisão. Então, você decide para onde você vai, né? E ali é uma portinha aberta do lado esquerdo. Olha aí. Quando você alimenta o espírito, quando você abre seu coração para Jesus, alimenta com o espírito, aí o negócio muda tudo. Você fecha a porta para as obras da carne, né? Que é tudo que vem do maligno. Mas você abrindo a porta para que o Espírito te trate, aí você vai ver o transformar na tua vida. Por isso que a palavra diz, nos santifica, que todo o Espírito, alma e corpo sejam íntegros. Aleluia. Bom dia, povo lindo de Jesus. Hoje tem um material lindo, tremendo, sobre um gráfico que eu fiz, falando o que é espírito, alma e corpo. Qual a diferença de alma e espírito? E o que vai ser salvo? Tá entendendo? Vou falar um pouco de cada um no gráfico, assim, extraordinário, porque aí fica fácil de entender. Eu perguntava, o espírito e a alma não é a mesma coisa? Não, não é. É e não é. Quando você acopla Jesus, né? Quando você aceita Jesus, você se tornará um espírito com ele. A partir daí você vai começar a andar em espírito, porque há uma batalha espiritual na nossa mente, como a gente vai aprender, que diz assim, vou pegar essa palavra base, né? Que diz assim, vamos lá. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. O que significa isso, né? Vou dar uma introdução em Gênesis também. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Olha como é forte. São opostos entre si, para que não faça porventura o seu querer. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, né, não está sobre a lei. Que coisa linda. As obras da carne são impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, discórdia, glutonaria, tudo isso, idolatria, tudo que não vem de Deus, né? Vem do mal. Mas o fruto, que é fruto do Espírito, é esse que você tem que andar. Veja bem que coisa linda. É amor, o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu acho que é um dos mais difíceis. Contra estas coisas não há lei, porque sois de Cristo. E Cristo foi crucificado na carne. Que coisa linda. Com suas paixões, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que coisa tremenda, né? Eu não entendia muito sobre essas coisas espirituais. O homem, ele não entende. A palavra diz que as coisas espirituais são loucura para os homens naturais, como a gente vai ver. Mas é poder de Deus. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Mas para quê? Como é que eu vou discernir espiritualmente? Você, amado, tem que aceitar Jesus Cristo como teu Salvador primeiro. Aí o Espírito Santo vem e se acopla. Ele vai fazer habitação no teu espírito. Que coisa tremenda. E a partir daí você vai se inclinar para as coisas espirituais. Você vai abrir a Bíblia e vai entender com mais clareza. É algo extraordinário, porque o Espírito Santo agora está dentro de você. Nós temos espírito de vida. Deus soprou na nariz tal. O homem, ele foi feito para ser eterno. Adão, ele teve o Espírito Santo nele, foi acoplado nele na hora de imediato que ele soprou o nariz, né? Como é?
o espírito de vida. Então foi acoplado os dois, o espírito de Deus e o espírito de vida, ou seja, vida no corpo, né, para se manter firme e se levantar, né, do pó da terra. Então, amado, a partir do momento houve um acoplamento, Jesus, como é Deus com o homem. Então o homem era pleno, o Espírito Santo habitava já dentro do homem, ele era eterno. E comia da árvore da vida e a eternidade prolongava. Mas foi quebrada essa aliança no Éden. Quando Adão quebrou a aliança, porque a aliança foi feita com o homem, mas Eva levou ele a pecar também, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que houve uma ruptura. Ele se tornou uma criatura só, a sua feitura, mas aí o Espírito Santo se retirou. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É a essência de Deus dentro do homem. Só que foi retirada. Por quê? Porque aí agora comprou também o espírito maligno. Então há uma batalha espiritual na nossa mente hoje. Mas em Cristo Jesus, querido, é um acoplamento de volta do Espírito Santo habitando agora dentro do homem, como no Éden. E a partir daí você vai se inclinar para as coisas espirituais. O Espírito Santo, ele é lindo. Ele nos ajuda na jornada. Ele nos guiará, ele nos consolará. Ele faz algo extraordinário, sobrenatural, como diz a palavra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha até o confim da terra. Então, esse gráfico que eu vou mostrar agora é tremendo. Porque o gráfico, ele vai lhe ajudar muito. Que você vai entender o que é espírito, o que é alma, qual é a diferença, qual é a junção, o que vai ser salvo, né? Do que você tem mais alimentado a sua alma, do fruto do espírito, da obra da carne, né? E para onde vamos mesmo? O gráfico é extraordinário, vai ser mostrado já já. Mas antes disso, compartilhe esse vídeo, porque eu não entendia, e muitas pessoas precisam entender que há um campo espiritual, como diz Efésios 2, e como diz assim, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que quer dizer isso? Em Cristo Jesus. Quando a gente aceita Jesus Cristo, há aberta a porta do céu pra gente. É algo extraordinário. Nós somos co-participantes dessa glória, dessa presença agora em nós. E essa presença vai nos ajudar de glória em glória, essa imagem de Cristo. Olha, tá vindo aqui na memória as palavras. Então, ela vai nos ajudar de glória em glória, de fé em fé, a viver na presença de Deus. E cânticos espirituais vai tomar conta da gente. Muito algo extraordinário acontece no nosso corpo também. Primeiro, na nossa alma, um refrigério de alma. Encontra paz. Porque só em Cristo não tem outra, meu amigo. Eu já passei todas as etapas. Pensei que o dinheiro ia trazer paz. Pensei que o casamento ia trazer paz. Pensei que N coisas ia trazer paz. Não trouxe, querido. Eu passei por um processo terrível até 40 anos. Tive depressão, fibromialgia, síndrome de pânico terrível. Quase me leva à loucura. Mas Deus me resgatou. E depois eu tomei conta e consciência, comecei a entender o que era, quem era Deus. O que a gente somos na identidade com Deus, né? Que você vai aprender nesse gráfico. Para onde a gente vai? O que eu estou fazendo aqui? É algo que isso é meu perturbador para o homem. É um vazio existencial que existe dentro do homem desde Adão. Ele pecou e trouxe morte eterna. Morte no espírito e morte no corpo. É forte. Mas em Cristo Jesus foi reconciliado, querido. Trouxe de volta o Espírito Santo para habitar dentro daquele espírito que realmente deixou o homem na quebra da desobediência. Em Cristo, pela desobediência, trouxe vida e vida eterna. Mesmo que a gente morra, nós ressuscitaremos e teremos vida eterna em plenitude eterna de Deus, como em Éden, no Éden. Algo extraordinário para ser falado nesse vídeo, nesse gráfico que eu vou mostrar agora. Preste bem atenção, porque há uma batalha na nossa mente e essa batalha vai acabar um dia. Glória a Jesus. Se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse Jesus na cruz, nós estávamos, como diz, ferrados. Mas porque ele obedeceu, o primeiro homem desobedeceu, trouxe morte a todos os homens, destituiu da glória da presença de Deus. A partir do momento que Jesus obedeceu, trouxe vida eterna e trouxe vida abundante dentro do nosso espírito enquanto estamos na terra. Um dia nós vamos ser levados, querido, porque hoje nós somos acoplados no espírito, andamos no espírito, como diz aqui, andai no espírito e não se inclinar para coisas da carne. Vamos agora aprender um pouquinho. Você vai amar este gráfico. Eu passei ontem o dia todinho
explanando, e Deus é esse material, é esse filho, é esse, porque é Deus que faz, é o Espírito Santo que nos guia, querido, que coisa linda. Então dê uma olhadinha agora no vídeo de 18 minutos, mas você vai aprender tanto. E compartilhe, porque pessoas precisam saber a diferença do espírito, da alma, o que tem que ser alimentado, o que vai ser salvo, a decisão que a gente tem que tomar, que é muito importante. Isso define a sua eternidade. Com Cristo ou sem Cristo, é muito forte. Mas dê uma olhada agora. E receba Jesus Cristo, que é Ele que vai te guiar. Em nome de Jesus, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Em nome, que coisa linda. Então, falta o Espírito Santo habitar dentro do homem. Porque em Éden, o Espírito saiu. O Espírito que dá vida. Vida, eu estou falando de vivificar o Espírito do homem. O homem tem Espírito de vida. E ele era pleno. Mas aí o Espírito saiu do homem. O que quer dizer? Não é o Espírito da vida, da criatura feitura. Mas é o Espírito que vivifica o Espírito do homem. Ele se afastou da presença de Deus por causa do pecado. Então, Deus, ele tem alma e nós temos a alma. Que coisa, são sentimentos, emoções, intelecto. Deus, ele sente. A gente adquiriu algo lindo dele, né? A emoção, intelecto. Por isso que é tão sábio, né? O homem. O caráter, cada um tem um caráter. O coração, né? Que tem que ser voltado para Deus. A educação da gente aprende, é a ação racional, é a racionalidade da gente. Nós raciocinamos, é o único ser humano que raciocina. E nossas realizações, quando a gente é satisfeita, a alma se satisfaz, né? Por isso que o homem antes ele era realizado em tudo que fazia, porque ele era pleno de Deus. Existe essa realização sim, mas tem que ser no espírito agora, né? Então, há uma decisão que é feita através do corpo também e da alma. Por quê? Porque é a alma que vai para o inferno ou céu. Então o homem ele decide. Por isso que tem Joel 2, vale da decisão. E Romano 10, 9 a 16 diz assim: a saber, todo homem que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será separado. E lá em cima ali, ó, tem 1 Coríntios 6, 17. Isso na hora que você declara Jesus Cristo como teu Salvador, crê que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será separado. 1 Coríntios 6, 17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nesse momento, o espírito e a alma eles se acoplam. Que coisa linda! E o espírito do homem é vivificado. É restabelecida a comunhão do Espírito que vai se comunicar. O Espírito de Deus se comunicar com o homem agora. Ele vai se tornar homem espiritual. Por isso que essa porta, a setinha que está ali, essa setinha aqui, ó, vamos lá. Essa setinha aqui, ó, abriu a porta agora para as coisas espirituais. Por isso que o homem começa a se interessar. É extraordinário, né? Nos campos espirituais a gente vai se comunicar com Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito é acoplado do nosso espírito. Que coisa linda. E vai fazer morada. E depois ele vai vir sobre nós, como diz Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, só serem minhas testemunhas até os confins da terra. Então, amado, a partir do momento desse acoplamento do Espírito Santo no nosso espírito, há uma vivificação do espírito, uma iluminação. Porque Deus é luz, Deus é a lâmpada, né? Como diz a palavra. Deus é a luz do mundo. Quem andará com Ele não andará em trevas. Então você é retirado desse estado de Adão, que foi quebrado no estado de pecado, porque todo homem ele peca e é destituído da glória de Deus, da presença de Deus, por causa do pecado original do Éden. Mas agora em Cristo nós reconciliamos com Deus. Que coisa linda, não há mais separação. Então essa porta foi aberta, essa porta aqui, ó, para as coisas do Espírito de Deus. Por isso que se discerne espiritualmente, diz a palavra. O homem natural, esse daqui, ó, carnal, ele não entende as coisas espirituais, porque ainda não possui o Espírito. Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo. Então, na alma vivente está nosso ser, nossa identidade, o intelecto, caráter, educação que a gente vai aprender, né, o intelecto, a realização, a decisão. A decisão é você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, crer que Ele ressuscitou do morto e andar em obediência também. Porque é fazer as obras que Jesus fez. Claro que a gente não vai chegar ao patamar dele, mas Deus nos aperfeiçoa de glória em glória para ser a imagem de Cristo. Então a obediência é um fator muito importante. Por quê? Porque
Porque a palavra de Deus diz que nem todos obedecerão a minha palavra. E quem é o verbo? O verbo é Jesus Cristo. O verbo era Deus e estava com Deus. E ele é Deus. Olha que coisa tremenda. O verbo é a palavra. Quando você se alimenta da palavra, você é fortalecido, você é vivificado e você não abandona o Deus. Pois aquele que se apostata, realmente apostata e vira as costas para a fé, ele perde a salvação. É muito sério isso. Eu tenho outro vídeo que fala sobre isso. Então, a obediência é algo tremendo. Quando diz em Gênesis 2, né? O sábado é santificado e abençoador. Gente, isso é eterno, é aliança eterna e o homem quebrou essa aliança. Foi Constantino, que eu vou falar em outro vídeo. Constantino quebrou, por dizendo que trocou o dia da honra a Deus por o dia da honra ao homem. Então não pode. Isso aí vai ser outro vídeo. Então, a obediência é algo tremendo. Lembra de Gênesis? Foi a desobediência que trouxe a morte. Então a gente anda na obediência. A gente primeiro tem a fé em Jesus Cristo e é salvo. A gente ganha o passaporte, agora falta o visto. O visto é a confirmação no batismo do Espírito Santo. Batizará com você com o Espírito Santo com fogo. Você vai ter uma experiência extraordinária, sobrenatural, como eu tive na minha sala. O fogo veio sobre meus pés e queimou até a cabelo. Meus irmãos, eu não sou mais a mulher de antes. Então, há uma decisão hoje para que tua alma seja salva. E andar no Espírito é diferente de andar na carne. Então vamos lá para isso agora, que é o corpo. O corpo, ele acopla o Espírito e a alma. Ele, é o revestimento do Espírito e a alma. Então quando a gente morre, o corpo vai para a sepultura. Se chama homem natural e carnal. Ele vai para onde? Para a sepultura. Então, o que é que ele dá? O que tem de bom nele? Nada, porque a obras da carne traz morte. Né? Lembra do Éden? A partir do momento que ele teve conhecimento do mal, o mal se instalou nele e há uma confusão mental, há um vazio existencial que é preciso ser preenchido pelo Espírito. Então o homem carnal, ele se alimenta das obras da carne, que é idolatria, é inveja, é tudo que não presta, corrupção, maledicência, facções, assassinato, tudo que não presta é obra da carne que vem do maligno. O maligno se instalou e há uma confusão mental no homem. Ele não entende quem ele é, o que ele está fazendo aqui, para onde vai. Então, Gálatas 5, 19 a 21 fala sobre essas obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando a gente é acoplado no Espírito de Deus, nós temos que andar com o fruto do Espírito, né? Se a gente peca, a gente não vai deixar de ser pecador até quando Jesus voltar. A gente peca, mas Deus vai tratando nossa alma. A alma que tem que ser tratada e restaurada, porque a alma foi afetada no Éden, tá entendendo? Então, o corpo, ele é os membros, né? É o corpo que trouxe o pecado. A ação de Adão, através do seu tato, o fruto, né? Ele se alimentou. Então, ali foi um tato corporal que trouxe danos espiritual, tanto para a alma como para o corpo. Não, tanto pro espírito, pro corpo, né? Para a alma, com certeza, alma e corpo. Aí que fez o efeito contrário. Ou seja, quando ele comeu o alimento, ele desobedeceu a ordenança de Deus. Era uma aliança de obediência ou desobediência. Ele desobedeceu, quebrou a aliança, e por isso que a morte vai para todos os homens, como diz Romanos 5 e 1 Coríntios 15 fala sobre essa morte e ressurreição. Então, a partir do momento que Jesus veio, ele se fez homem. Que coisa linda, né? Na semente do Espírito, no ventre de Maria. Então, meu amado, a partir do momento que ele obedeceu, ele trouxe a vida eterna de volta aos homens. Mas enquanto na terra, a gente tem que andar como Jesus andar. Somos provados na terra para ser aprovado para ir para o céu. Que coisa linda, né? Deus nos resgata do império das trevas para a maravilhosa luz, para proclamarmos a virtude. Somos nação eleita, sacerdócio real. Que coisa linda. Não há mais separação, como diz Efésios 2, que diz que nós somos salvos pela graça, né? Diz assim, pela fé em Jesus Cristo, pela graça, porque é de graça, mas teve o preço da cruz. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, como diz a palavra, e juntamente com ele nos fez aceitar na região celestial, que é aqui, ó, a parte do Espírito. Quando você aceita Jesus, há uma porta aberta aqui. Então você vai ter mais força, porque o Espírito agora, o Santo, ele anda com você.
Olha o que diz João. Vou pegar a Bíblia aqui. João é tremendo. Vamos lá em João. João diz assim. Vamos, porque João 14, olha o que ele diz. Vamos lá. Diz João 14, diz assim: se me amais, guardareis o mandamento. Também tem esse, né? Vamos lá, tá aqui. Isso vos tenho dito, ainda convosco, Consolador, Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Dou a paz vos dou, não como o mundo. Não se turba teu coração. E a palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos guardar, veja a obediência aqui. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, também o amarei e me manifestarei para ele. E faremos nele morada. Que coisa linda, Jesus do céu. Então, para onde você vai, amado? O que é que vai ser salvo? É a alma. Quando nós morremos, o espírito e a alma estão acoplados aqui, 1 Coríntios 6,17. Aqui é que se une o Senhor e seu espírito com ele. Então, se há a união do espírito e a alma, quando morremos, o corpo vai para a sepultura. E quando nós aceitamos Jesus Cristo e andar no caminho dele, não se desviar de jeito nenhum, ou seja, não apostatar da fé, nossa alma e o espírito vai sair. O corpo sai, fica a alma e o espírito e vai para o céu. Pro céu. Que coisa linda. Aguardar a ressurreição. Esse outro vídeo eu explico em detalhes. Eu estou falando assim no amplo geral, né? Vão para o céu, o espírito e a alma. Quando Jesus ressuscitar os mortos, o outro corpo vai ser... Outro corpo não, o mesmo corpo vai ser acoplado de novo. Ezequiel 37 diz: ele levantará um exército. Que coisa linda, né? E colocará nele o espírito. Então será acoplado ao corpo, que é outro vídeo que o pastor Júnior, explica muito direitinho sobre a ressurreição dos mortos, né? Dos justos e o injusto, porque haverá duas ressurreições. Primeira dos justos, vai ser ressuscitado primeiro para o encontro com o Senhor nos ares, como diz 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, fala claramente que os de Cristo, né, tanto do Antigo Testamento, que teve fé em Deus, através das promessas, adquiriram essa salvação eterna. E os de Cristo que foram de Cristo a partir do momento que ele veio. Então esse do antigo e novo vai ser ressuscitado. É algo extraordinário. Então, meus amados, alma é nosso ser, nossa identidade com Deus, nossas emoções, nosso caráter e intelecto. Espírito é a sabedoria e entendimento, fruto do Espírito que a gente tem que dar. E que traz vida eterna. O corpo, o pecado traz morte eterna. O que é o pecado? Você continuar no pecado e você não aceitar Jesus Cristo, porque quem não aceita Jesus se faz Deus mentiroso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que coisa linda, né? Então, essa é a diferença, meus amados. O espírito, você se torna um homem espiritual quando você é acoplado no Espírito de Deus. A união tão grande nesse espírito. Que coisa linda. Vivificador. O homem tem um espírito, mas por causa da queda, o Espírito Santo deixou de se comunicar com o homem. Então é preciso sopro de vida no espírito do homem, na obra de Cristo na cruz. Lembre-se que o corpo de Adão, na sua criação, tinha acabado de ser criado por Deus. Era só uma criatura feitura, feito do pó. Mas faltava o fôlego de vida na sua narina. Deus é a fonte de toda a vida, e foi ele quem colocou o sopro de vida. Então o homem formou Deus o pó da terra, ele soprou na narina o fôlego de vida, tornou a alma vivente. Gênesis 2:7. E passou a ser a alma vivente. A partir daí, meus amados, formou ser criado por Deus como alma vivente. A criatura passou a ser pleno com o Criador, porque nessa hora foi acoplado tanto o Espírito de vida como o Espírito Santo, né? Que coisa linda, por isso que ele era eterno. Mas, infelizmente, por causa da queda, o Espírito Santo afastou-se do homem. Há uma separação, como diz Isaías, né? O teu pecado faz separação entre Deus e o homem. Que coisa linda, né? O homem não sentia medo, era a plenitude no homem, era Deus com a sua plenitude nele. O Espírito andava na plenitude de Deus. Não existia vazio, era pleno com o Criador. Mas a queda da desobediência afastou o homem. Ou seja, o Espírito de Deus se afastou do Espírito do homem. Mas agora em Cristo Jesus reconciliou. Que coisa linda, como diz Coríntios, vamos lá.
Vou terminar com esse aqui que estabeleceu essa comunhão. 1 Coríntios 5, eu me lembrei agora. Diz assim, olha que coisa linda. Vamos lá, Espírito 5. Diz assim, 1 Coríntios 5. Vamos lá. Ou é 2 Coríntios 5, fala, deixa eu dar uma olhadinha. 2 Coríntios 5. Não, deixa eu dar uma olhada. Tema tabernáculo. Ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas passaram, eis que fizeram nova. Um novo homem. Que coisa linda, né? E diz aqui, nesse tabernáculo gememos, ser revestido do novo. Que coisa linda. Então a palavra disse assim, que Deus reconciliou com o mundo através de Jesus Cristo. Há uma reconciliação, querido, que coisa mais linda. E aquele que se une ao Senhor, é o seu espírito com ele, diz a palavra, né? Pois, eu não me lembro agora, mas tem uma palavra que diz, e ele trouxe reconciliação ao mundo. Que coisa mais linda. Então, que Deus reconcilie contigo, ou seja, você reconcilie com Deus. É você que toma a decisão. Como diz aqui, no Vale da Decisão, em Romanos 10, é você. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir, meus amados. Então, nessa vinda de Jesus Cristo, os vivos serão arrebatados e os mortos serão ressuscitados. Aleluia! Então, deixa as coisas da carne, meus amados, e venha para Cristo. A porta está aberta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. O Senhor está chamando, está batendo na sua porta. Ele quer que você abra a porta para fazer união com ele. Porque é os que amam, eu amo, diz o Senhor, né? E ele amou a gente primeiro, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha aqui, 2 Coríntios 5, achei a palavra que diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, como Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conhece pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Que coisa linda. Essa justiça, no Antigo Testamento, eles creram na promessa e são salvos. Queridos amados, é hora, chegou a hora. Venha para a eternidade. Deus quer você viva com ele na eternidade. Por Deus ele salvaria todos os homens, mas o homem que escolhe, né? A decisão é sua, andar em obediência é a sua decisão. Porque aquele que não andar na obediência de Deus vai ficar para ser na tribulação. É muito forte, 7 anos de tribulação. Mas a noiva fiel vai ser levada antes da tribulação. Glória a Deus, a noiva fiel. Então, abra essa porta para que você se alimente do fruto do Espírito e deixe essas obras da carne. É Deus que vai te ajudar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre vocês todos e lhe dê a paz. Como diz a palavra, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas até o confim da terra. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Venha. O Espírito e a noiva dizem, vem, receba de graça a água da vida, que está no paraíso de Deus, o novo céu e nova terra. Para os que creem em Jesus Cristo, para que recebam o Espírito Santo, com poder e fogo e glória. Aleluia! Para que andarmos de glória em glória a sua imagem. Amém. Escolha o céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Eita, glória a Deus. Vocês viram que coisa linda. Existe uma porta. Essa porta está aberta hoje para você, meus amados, minhas amadas irmãs. Os que ainda se tornaram irmão em Cristo Jesus, abra os ouvidos, porque o Espírito fala às igrejas, o ouvido está falando, a glória de Deus está sendo manifestada, meu querido, no nosso meio, mas é preciso abrir os olhos espirituais, é preciso, como diz a música, abrir nossos olhos espirituais abertos, porque Jesus Cristo está perto.
Jesus Cristo vai voltar, querido. E um dia ele vai ressuscitar todos. Não tem esse, tanto para a vida eterna como morte eterna. Escolha a vida, como diz a palavra, porque em Jeremias diz, esse que põe diante de ti uma porta aberta. E a porta da vida ou da morte. Escolher a da vida, ainda Deus diz assim. E a vida eterna está em Jesus Cristo. Não existe Buda, Gadu, Maria, ninguém te salva, querido. A salvação vem através de Jesus Cristo. Ele vai voltar a segunda vez para pegar sua noiva amada, levar para o céu, festejar o casamento e voltar à terra. E agora, durante esse período de 7 anos, vai ser muita tribulação. E quem vai ficar? Aquele que não obedece às palavras de Deus, porque Deus é vida, Jesus é o verbo que esteve com Deus e é Deus, como diz a palavra em João 1. Era Deus, a saber, aquele que ilumina o homem. E Deus, ele quer te iluminar. Ele quer te clarear. Ele quer te levar para níveis espirituais altos, querido. Como diz Isaías 53, e cavalgar sobre os altos da terra. Porque Efésios 2 diz, né? E juntamente com Cristo nos aceitou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Apocalipse 3 diz, olha essa palavra que eu recebi. Apocalipse 3, 20 e 21. Diz assim, se arrepende. E diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, é claro, eu cearei com ele, ele comigo. É para hoje, querido, no campo espiritual. E no futuro ele vai fazer o quê? Ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu sentei no trono do meu Pai, diz o Senhor. Você vai se tornar um vencedor, vai se perseverar até o fim, porque há uma provação muito forte para aqueles que aceitam Jesus Cristo, mas aquele que é aprovado, garanta a recompensa, meu Deus, a vida eterna, a coroa da glória, da graça. É algo extraordinário, querido. Vale a pena. Vale a pena seguir o caminho de Cristo e não há outro igual. Então, que Jesus te abençoe, te ilumine, te guarde, faça resplandecer hoje sobre cada um de vocês e dê essa paz. Porque Jesus diz o quê? Diz assim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou, ele foi preparar o lugar e voltarei para mim e levarei para mim mesmo. Olha, onde eu estou, esteja vós também. Então, esteja na eternidade com Cristo, porque sem Cristo não tem eternidade, tem morte eterna e inferno. Mas você que escolhe, querida, a decisão é sua. No vale da decisão, a decisão é sua. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, que o Senhor esteja contigo agora, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo maravilhoso, em nome de Jesus. Receba essa palavra.